Olá, internautas! Hoje nós vamos falar do momento em que vivemos. E vamos lembrar de uma coisa. No mundo, no planeta nesse momento, nós somos 7,6 bilhões de indivíduos. Eu disse indivíduos. Hoje nós vamos falar das relações interpessoais no mundo. Nós não vamos falar especificamente do Brasil, porque muitas coisas aconteceram nesse passado recente, eleições, prisões, Lava Jato. Eu acho que esse não é o momento ainda de nós analisarmos. Nós vivemos um momento de polarização política, obviamente. Isso ocorre no Brasil, mas ocorre também no resto do mundo. E a polarização, ela evita exatamente um fator importante que chama-se política. Política é conversar, é chegar a consenso com ideias contrárias. Os discursos têm sido ásperos, têm sido discriminatórios e intolerantes. Não se exercita o diálogo, a troca de opiniões, a política em si mesmo, que é necessário. O problema é que a prática da política que poderia colocar esta expressão em verdadeiro debate foi em parte suprimida pela localização em bolhas que não se comunicam. A expressividade política traz consigo a exigência de legitimação, que será construída através dos processos de identificação entre os representados e os representantes. Alguns autores teorizam que as mídias estariam substituindo os partidos políticos na mediação governantes e governados. O significado disto é: teríamos uma democracia de, entre aspas, audiência. Já as mídias alternativas aparecem para expor a voz dos excluídos. Será mesmo? Mas esta tem sido contaminada por partidos políticos ou por ideias políticas não partidárias que dão o tom do discurso sem, contudo, representarem as lideranças. O extremo mais visível do não pertencimento é o refugiado. O refugiado é aquele cara que tem que sair do país dele porque ele está sendo perseguido ou por raça, ou por cor, ou por religião, ou por opinião política. Quer dizer, ele não pode regressar ao país dele e ele não consegue viver lá dentro. A ONU considera que são 70 milhões de refugiados no mundo. Esse número expressivamente em boa parte da Síria. Mas não é só da Síria. Tem da África, tem do Oriente Médio e tem de outros países também. 70% dessa população não tem acesso à água potável. 1 em cada 3 pessoas não se alimenta com o básico da nutrição necessária. Mais de 2 milhões de crianças não vão à escola. 1 em cada 5 pessoas vive em situação de pobreza. Muitas notícias de linchamentos, torturas, crimes premeditados, corrupção, o ódio e a intolerância espalham-se na mídia e nas conversas informais, inclusive. Historicamente, nós vivemos uma sociedade pautada pelo pensamento hegemônico, branco, masculino, heterossexual. E muito pouco se quer discutir disso, por tradição, obviamente. O problema é que hoje em dia nós temos demandas mais plurais. A ideia de identidade depende do discurso. Você tem mais de uma identidade. Você pode ser branco ou negro, você pode ter uma nacionalidade ou dupla nacionalidade, você pode ter uma nacionalidade e viver em outro país. Tudo isso é uma questão de identidade e a sua identidade deve ser exercida porque você é um ser humano, um indivíduo que tem direito à expressão. Ao tentar impedir a mudança de ordenamento da sociedade, nós caímos no conservadorismo. Por quê? Por tradição. É mais confortável a minoria numérica, mas hegemônica em pensamento, manter os outros dentro dos parâmetros ditos chamados oficiais. Esses parâmetros são excludentes. A sociedade plural, ela quer se manifestar. É para isso que existe a representação política e é para isso que existe a democracia. Esta demanda não é uma demanda brasileira, ela é uma demanda mundial. E por falar em múltiplas demandas, para a mulher ainda cabe a discussão quanto ao movimento feminino, por exemplo, para trabalhar fora de casa. Questões como divórcio e carreira, liberdade sexual, domínio sobre o próprio corpo e feminismo. São alguns dos assuntos que ainda fervilham nos centros acadêmicos, mas não apenas nos centros acadêmicos, também em agremiações populares ao redor do mundo. Racismo. O tema se relaciona com suas causas históricas, como a escravidão, mas relações socioeconômicas e de distribuição de renda na comparação com populações autodeclaradas brancas. No Brasil, de acordo com os dados mais recentes do IBGE, a população negra representa 114,8 milhões de brasileiros, mais da metade da população total. No entanto, na parcela mais pobre, com renda média familiar de R$ 130 por pessoa, negros equivalem a 76%.
As mulheres negras são também os principais alvos de violência. Para o diagnóstico de homicídios no Brasil do Ministério da Justiça, mulheres negras têm 2 vezes mais chances de serem assassinadas que as brancas e representam 67,8% das mulheres mortas por agressão. A discriminação ela não se restringe aos negros. Por exemplo, latinos na América do Norte ou árabes na Europa, muitos desses indivíduos eles se sentem ligados aos países onde eles estão nesse momento, mas eles se sentem discriminados, eles se sentem subcidadãos, são tratados como tal. A Organização Mundial de Saúde disse que também os idosos são discriminados, principalmente em países mais desenvolvidos. São discriminados porque não são consideradas as suas opiniões, a sua acessibilidade, a sua capacidade de caminhar e viver no ambiente. Tudo isso é vedado porque ele é mais velho e de repente acham que esse indivíduo pode ser segregado. O Tá na Rede fica por aqui. Nós vamos voltar a esse tema no próximo programa. Se você gostou, você curte, você compartilha, você comenta com seus amigos, você vê esse e outros vídeos do Vai Ali, porque o Vai Ali está na rede. O mundo com seu tom, que essa tua negra tinta para brotar a cor.